Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Dreamweaver. Nessa aula nós vamos trabalhar com textos. Vamos ver como fazer os textos na nossa tela e como aplicar a formatação. Eu vou escolher aqui um novo arquivo HTML. Vou deixar a minha visualização somente no design e, na verdade, eu vou abrir uma página que eu já tenho. Então, vou vir aqui no abrir, vou escolher a página 2.html. Já tenho um texto aqui, agora eu quero fazer a formatação nesse texto. Para você trabalhar com os textos aqui, é normal como em qualquer outro local. Você vai digitar normalmente aqui na sua tela. Quando você pressionar o Enter, ele vai abrir o espaçamento duplo, ele vai colocar o P, aquela tag P que eu já mostrei. Mas se eu quero que as linhas fiquem bem pertinho uma das outras, eu vou pressionar Shift Enter. O Shift Enter, ele faz uma quebra de linha usando o BR. Eu vou dividir aqui para que você veja. Olha aqui o BR. Aonde eu dei o Enter, ele criou o P. Aqui tem o P, aqui tem o P, aqui tem o P, que é o espaçamento duplo. Aonde eu pressionei Shift Enter, ele tem o BR. Então, o BR faz quebra de linha sem aquele espaçamento, é uma quebra simples de linha. E o P, quando eu dou o Enter, é o espaço duplo entre uma linha e outra, ok? Então, Shift, Enter, faz espaçamento simples entre uma linha e outra. E o Enter somente faz o espaçamento duplo, ok? Então, vamos apagar isso aqui tudo. Agora, nós vamos trabalhar com a formatação dos textos. A formatação, a partir do Dreamweaver CS4, mudou bastante a parte de formatação. Nós não temos mais aquela barra aqui embaixo de propriedades, onde eu posso mudar tudo aqui. Tamanho, cor, fonte. Ele vai trabalhar sempre com estilo CSS. Então, nós vamos nos deter agora no estilo CSS. E toda a formatação que eu vou fazer, a partir de agora, você vai ver que eu vou estar criando um estilo CSS. Aqui eu tenho HTML e CSS. No HTML, eu vou selecionar aqui, deixa eu dividir esse meu texto, vou dar um Enter aqui para fazer uns parágrafos aqui. Então, eu vou selecionar essa linha aqui do texto. Seleciono normal, clicando aqui na frente, né? Ou clico e arrasto aqui, tanto faz. Fiz a seleção. Aqui eu tenho o formato, onde eu posso colocar o cabeçalho 1, 2, são algumas formatações prontas aqui. Se eu escolher cabeçalho 1, ele já coloca um tamanho padrão, uma fonte padrão. Eu troco aqui para o 4, ele vai ficar menor. Então, aqui é um formato pronto de formatação de texto. Eu vou deixar nenhum. Aqui eu tenho classe, que depois nós vamos utilizar quando eu tiver o estilo CSS. Por enquanto, eu não tenho nenhuma classe aqui, que eu não criei nada ainda. Aí, o que eu posso fazer é colocar esse texto em negrito, itálico, acrescentar marcadores, ou numeração, ou citar um pouco à frente, ou retornar esse parágrafo para frente e retorno aqui. Essas são as opções que eu tenho aqui. No estilo CSS, aqui na aba CSS, eu vou ter outras opções. Aí, aqui sim, eu tenho a fonte, o tamanho, também tenho negrito, itálico e tenho os alinhamentos aqui. Se eu quero deixar alinhado à esquerda, ao centro, à direita, justificado. E também tenho a cor. Só que observem que qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou vir aqui na fonte, porque eu quero mudar a fonte. Eu vou escolher a fonte Verdana. Clico em Verdana, olha o que acontece. Ele não troca ali o meu texto. Ele abre uma janela, nova regra CSS, e pede para que eu dê um nome para essa regra. E depois sim que ele vai aplicar a fonte. Ele está criando automaticamente um estilo CSS. Aonde que eu quero aplicar esse estilo? Apenas nesse documento, porque eu posso salvar para usar em outros, que eu vou mostrar depois também como que faz.
Aqui também eu tenho as opções para quem que eu quero aplicar. Se vai ser uma classe, que eu posso aplicar em qualquer elemento HTML, ou seja, em qualquer coisa que eu tenho aqui na tela. O ID, que eu vou aplicar somente a um comando HTML. E ainda a uma tag, que daí eu vou ter as tags. Eu quero somente que a fonte fique nesse estilo que eu for criar. Ou eu quero somente que o HR fique. Então, você vai escolher o comando que você quer, a tag HTML, para aplicar essa formatação, que também nós vamos trabalhar depois. E ainda eu posso usar também a composição, que é com base na seleção que eu tenho aqui. Ele cria um nome já e vai aplicar aquela formatação. Então, eu posso criar para o body, posso criar para o link, para os links visitados. Mas tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer das aulas, nós vamos trabalhando e vendo qual a melhor opção para aquele tipo de estilo. Por enquanto, nós vamos trabalhar com classe. Então, vou deixar aqui a opção de classe. E eu preciso dar um nome para essa classe, senão ele não vai criar nada. Aí, aqui, eu coloco o nome. Então, eu posso pôr assim, formate texto. Eu sei que essa classe é uma formatação de texto. Toda vez que eu quiser aplicar esse mesmo formato para qualquer texto na minha página, eu posso usar ele. E daí eu dou um OK, porque eu vou deixar somente nesse documento aqui. Clico em OK. Aí sim, ó, ele aplicou a fonte Verdana, já mudou aqui. E agora, vamos observar aqui na regra alvo, formate texto, quer dizer, ele já aplicou aquele estilo que eu criei. Eu vou clicar 2 vezes aqui no painel Estilo CSS para abrir, para mostrar para você. Aqui eu tenho o estilo e o que eu criei aqui. Ah, mas agora eu quero mudar também a cor, quero mudar também o tamanho. Se eu vir aqui no tamanho e clicar aqui, como o meu formato estava selecionado, ele mudou o tamanho. Se não, ele pede para criar um outro. Então, o ideal é que você mude tudo aqui dentro. Também eu quero uma cor, então vou escolher a cor aqui. Quando eu fui escolher a cor, olha só, ele já pediu para criar um outro. Então, eu não vou criar outro, porque senão vou aplicar um monte de estilo num único texto. Eu vou cancelar. Como que eu vou fazer, então, para mudar a cor desse texto aqui? Eu vou clicar 2 vezes aqui para editar ele. Ou então, aqui nesse lápis, que é editar regra. Tanto faz. Aí, eu estou editando aqui, ó, definições de estilo CSS de formate texto. Eu tenho tipo, tenho fundo, bloco, cada uma dessas opções nós vamos trabalhar também. Por enquanto, eu vou me deter aqui. Eu vou mudar o tamanho, vou deixar tamanho 14, vou deixar na cor vermelha. Eu quero que ele fique em negrito. Eu quero que ele fique em itálico. Também eu quero, não quero ele em caixa alta, então vou deixar assim. Aqui também não quero transformar nada no texto. Só isso. Então, mudei a fonte, o tamanho, o estilo, o negrito e a cor. E clico em OK. Automaticamente, ó, ele aplicou já nesse texto aqui. Porque ele que estava selecionado. Eu vou vir aqui para o código, vou dividir para que você veja. Na verdade, deixa eu voltar aqui no HTML e eu vou tirar tirar tudo aqui. E daí eu vou aplicar a minha regra de novo para mostrar o que ele criou aqui no código. Então, aqui ele está dizendo, ó, ele criou a tag spam e aplicou a classe que eu escolhi. Isso aqui eu posso tirar, porque eu já coloquei em negrito dentro, então não preciso disso daqui.
Olha, não mudou em nada, né? Então, eu já tenho a minha classe ali com toda a formatação. Então, eu coloquei, ó, dentro da classe, eu tenho o quê? A fonte Verdana, o tamanho 14, itálico, negrito e a cor. Tudo está aqui. Ele criou essa tag com a classe que eu apliquei. E aqui ele fecha o spam. Por que que ele fecha? Porque eu só tenho nessa frase a formatação. Então, ele fechou aqui. Já aqui em cima, ele criou um estilo, para baixo do título, para cima do read, aqui do fecha read, como eu já falei, que ele criaria algumas coisas. O estilo ele já cria aqui. Então, para cima do read, eu tenho aqui estilo, text, CSS, ponto format texto, é o nome que eu dei, e aqui a fonte, o tamanho, a cor, tudo aqui dentro ele vai listando todos os comandos que eu for aplicando nesse estilo aqui. Ah, mas agora eu quero aplicar aquele estilo também aqui. O que eu faço? Seleciono esse texto, venho aqui na regra e escolho format texto. Aí, se eu estou aqui no HTML, não tem problema, você vem aqui na classe, ó, escolhe aqui na classe o format texto, que ele vai aplicar também. Aí, ele ficou igual, ó. E agora, eu quero centralizar isso aqui, ou quero justificar. O que que eu vou fazer? Vou editar novamente o meu estilo. Clico 2 vezes aqui e venho aqui em bloco. Aqui na opção bloco, texto align, text align, alinhamento do texto. Eu quero ao centro. E ok. Ele vai centralizar esse texto aqui também. Essa classe, né? Ele vai centralizar tudo que for relativo àquela classe. Agora, eu quero que esse texto fique diferente. Não quero a mesma formatação desse aqui. Eu vou criar uma nova classe. Como eu crio uma nova classe? Antes eu vim aqui no CSS, troquei a fonte, ele pediu o nome, mas eu não quero, eu quero ir direto lá mudar. Então, eu posso vir aqui na opção, ó, no estilo CSS, aqui embaixo na barrinha de ferramentas, eu tenho a opção nova regra CSS. Ou então, eu posso escolher aqui, ó, nova regra CSS, também não tem problema, vai dar na mesma. Eu vou escolher aqui, nova regra CSS, vou colocar um nome, vou pôr texto 2. E ok. Vou escolher a fonte, eu quero Comic Sans, quero tamanho 24, quero a cor azul, eu quero um fundo, então venho aqui no fundo, escolho uma cor de fundo, eu quero o texto justificado, borda, se eu quiser posso pôr uma borda também, double, 2 pixels, roxo, cor de rosa, né, pink, não sei que cor que é, e ok. Agora eu seleciono esse texto, porque não aconteceu nada, está ali, ó, o format e o texto 2, tudo que eu for criando vai ficando aqui. Agora eu seleciono esse texto, venho aqui em nova regra e escolho texto 2. Ou então, deixa eu desfazer. Venho aqui no HTML, eu tô no HTML, aqui em classe, escolho texto 2. Não tem problema, qualquer um deles você pode aplicar. Olha que bacana que fica. Criei uma borda no meu texto, uma cor de fundo, com todas as formatações que eu queria. Ah, mas eu não gostei, quero fazer uma alteração. Clico 2 vezes aqui, na minha regra, e vamos trocar. Vamos trocar a borda. Vamos ver que tem umas bordinhas legaisinhas aqui. Vou escolher essa e vou pôr 6 pixels. Eu quero ela mais grossa. E ok. Aí, criei uma borda diferente, mais grossa. E assim eu vou trabalhando o meu estilo. Quero outro formato, outra cor. Clico 2 vezes e vou lá mudando. Tudo o que você quer mudar está aqui dentro. Então, eu estou trabalhando aleatório com alguns deles.
mas depois eu vou explicar detalhadamente cada um, como que funciona, para que você possa estar criando os estilos para os seus textos. Então, a formatação de texto, ela sempre vai se dar através do estilo CSS. Qualquer tipo de formatação, você precisa criar o estilo para aplicar aquela formatação no seu texto. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar com a parte de estilo CSS. Um grande abraço e até a próxima!